Meus irmãos, esse é o momento do nosso culto que nós nos dedicamos à meditação da palavra do Senhor, a buscarmos o pão de Deus para as nossas vidas. E a minha expectativa é que o Senhor fale contigo nesta manhã. O tema para esta manhã é imitadores de Cristo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 1 e também 1 João, capítulo 2, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte: sedes meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Bendita seja a palavra do Senhor aplicada em nossos corações. Meus amados, existe um adágio popular muito conhecido, que certamente você conhece muito bem, que diz o seguinte: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. O filósofo empiricista John Locke foi quem cunhou a famosa frase: o ser humano é uma tábula rasa ou uma folha em branco. A ideia é que o ser humano vai contraindo os conteúdos, mais ou menos como uma esponja, a partir do meio em que ele vive. Eu discordo, em parte, dessa fala defendida por John Locke, que encontra eco em David Hume, em Francis Bacon e em outros filósofos empiricistas, no que tange respeito especificamente ao positivismo que quase sempre ela carrega. Por exemplo, diria a teoria, alguém que nasce numa família rica invariavelmente vai se desenvolver rico e morrer rico. Por conseguinte, alguém que nasce numa família pobre vai crescer pobre, envelhecer pobre e morrer pobre. Alguém, por exemplo, que nasce num lar enfermo psicologicamente, impreterivelmente será um aleijão da alma. Alguém que nasceu num lar onde o pai era dependente químico ou um alcoolista não terá escapatória. Ele se tornará um homem assim também. Portanto, é quase que um quesito natural você continuar aquilo que outrora recebera pelo meio social. Mas nesse quesito em específico é que eu não concordo com a afirmação de John Locke. Pois vemos com frequência pessoas que vivem em lares totalmente desestruturados e se tornam pessoas sadias, aptas para a vida e para a sociedade. Por outro lado, vemos pessoas que nasceram e viveram em lares totalmente estruturados e se tornaram descompensados. Você vê pessoas, por exemplo, saindo das comunidades, das favelas do nosso país e se tornando pessoas de bem, lutando para ascender na vida, estudando e se qualificando para isso. Por outro lado, você vê pessoas morando nos country clubes da vida, nos condomínios fechados de luxo, com todas as oportunidades possíveis para se tornar cidadãos de bem, porém se tornam delinquentes, traficantes de drogas e tantas outras coisas, vivendo uma vida desgraçada. Portanto, nesse sentido, eu discordo veementemente da afirmação que somos produtos do meio em que vivemos. Porém, é inegável que as influências que recebemos podem sim direcionar a nossa vida para o bem e para o mal. E as influências são inúmeras. Influências biológicas, influências sociais, enfim, influências espirituais, são inúmeras. Por exemplo, de vez em quando eu e Vanessa, minha esposa, observamos as pessoas na rua e dizemos um para o outro: veja, aquele jovem caminha exatamente com o seu pai. Ou aquela pessoa, aquele fulano, aquele cicrano tem exatamente o traço da sua mãe. E isso é profundamente natural, perfeitamente natural e é filogenético. É uma bagagem genética. É verdade que herdamos em nossa bagagem genética características dos nossos familiares, algumas boas e outras não tão boas. Porém, por mais que essas características sejam expositivas e visíveis, elas são superficiais, pois apenas são físicas. Contudo, existe uma outra área da nossa existência que é muito mais profunda do que essa. E essa área é a nossa área espiritual. Nesse sentido, sempre evidenciaremos de quem estamos recebendo nossas influências e a quem estamos imitando. Pois ainda que consigamos desenvolver uma bela performance durante algum tempo, mas não conseguiremos fazer por todo o tempo. Em algum momento ficará evidente por onde estamos caminhando espiritualmente. E nesta linha é que o apóstolo João está trilhando agora nesse momento. Quando ele fala com aquelas pessoas dessa igreja a quem ele está se dirigindo, que efetivamente diziam estar seguindo a Cristo, diria o apóstolo João. Bom, quando alguém efetivamente recebe a Cristo como único, suficiente Salvador e Senhor, passa imediatamente a se submeter ao seu senhorio. Neste caso, algumas mudanças são instantâneas, porém outras não são tão rápidas. No entanto,
à medida que crescemos e amadurecemos no Senhor, aquelas áreas que ainda não foram alteradas em nossas vidas vão sendo remodeladas à imagem de Cristo. E à medida que passamos a imitar e seguir ao Senhor, a palavra de Deus se torna o nosso referencial, encharca a nossa alma, a nossa conduta, e nós nos rendemos à liderança do Espírito Santo em nossas vidas. Com isso, cada vez mais vamos nos moldando à imagem de Cristo e deixando as coisas da velha natureza para trás. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer que é perfeitamente natural um bebê agir como bebê. Eles fazem manha, eles choram, eles sujam as fraldas e tantas outras coisas. Mas quando eles começam a crescer, começam a mudar e assumir algumas características, inclusive por influência das pessoas ao seu redor. Para Piaget, por exemplo, o desenvolvimento cognitivo, que é a base da aprendizagem, se dá por assimilação e acomodação. Ele era um teórico do desenvolvimento infantil e ele chegou a essa conclusão. E esse processo ocorre em 4 fases. A primeira é a sensório-motor, que acontece até os 2 anos. A segunda é a pré-operacional, de 3 a 7 anos. A terceira, a operatório concreto, de 8 a 11 anos. E a quarta, operatório formal, que é a partir dos 12 anos. Junto a Piaget, nós temos, por exemplo, Vygotsky, Melanie Klein e outros teóricos que estudaram esse desenvolvimento humano. Alguns a partir da biologia, outros a partir da sociologia, outros a partir da psicologia, mas o fato é que à medida que vamos amadurecendo, deixamos as coisas de meninos para trás e avançamos para a maturidade. E assim é conosco, os filhos de Deus. Quando somos salvos e ainda infantes na fé, é natural que tropecemos ao dar os nossos primeiros passos, porque as nossas pernas espirituais ainda estão bambas. Mas com o passar do tempo, devemos começar a amadurecer e a assumir as características do nosso Salvador. E é exatamente isso que João está referenciando ao dizer que devemos andar com Jesus. Por isso, eu quero hoje pela manhã pensar com você sobre sermos imitadores de Cristo. E isso só é possível se andarmos com Ele. Não é possível imitá-lo à distância ou sermos um simulacro de cristãos, nem tampouco fazer da nossa vida espiritual um verdadeiro mise-en-scène. Não! Se queremos realmente sermos imitadores de Cristo, precisamos andar como Ele andou e aí desenvolver algumas características importantíssimas em nossas vidas. E a primeira delas é professarmos de fato a nossa fé em quem nós cremos. Sim, quando nós professamos a nossa fé e alcançamos verdadeira proficiência, estamos declarando que permaneceremos nele. E essa expressão aqui, estar nele ou permanecer nele, em algumas traduções, é poderosa. A parte A do versículo 6 diz, aquele que diz estar nele. O que João está nos dizendo é que a única possibilidade de sermos verdadeiros seguidores de Cristo é estarmos salvos. E a salvação efetiva é estar nele, recebê-lo como único e suficiente Salvador pessoal. É o que vai dizer Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Se creres, será salvo tu e a tua casa. Portanto, estar em Jesus é o único caminho seguro para a salvação. É a única possibilidade da quitação da nossa dívida impagável para que nós pudéssemos ter e possamos ter, sim, paz com Deus. É a única garantia de que temos de morar no céu após a nossa passagem por essa terra. Por outro lado, é uma catástrofe de dimensões impronunciáveis o não estar em Jesus. Pergunta para você hoje pela manhã, onde você está neste momento? Se você ainda não está em Jesus, não perca tempo, venha a Ele agora! Mas algumas coisas precisam ficar claras nesse momento, quando falamos de salvação, para que a salvação seja mais do que um assentimento teológico. Permita-me compartilhar algumas coisas que precisamos depreender e compreender. A primeira coisa que nós precisamos depreender é que somos pecadores. Sim, somos pecadores e contumazes. Romanos capítulo 3, versículo 10 e o versículo 23 diz o seguinte, não há um justo, nenhum sequer. Na verdade, a partir do versículo 10, ele vai dizer que nós estamos chagados do ápice da nossa cabeça às plantas do nosso pé. Não há um justo sequer sobre a face da terra. E o versículo 23, ele diz o seguinte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, somos todos
pecadores. E por esse pecado existe um preço a ser pago. Sim, Romanos capítulo 6, versículo 23, a parte A diz: porque o salário do pecado é a morte. O preço que nós tínhamos para pagar era a morte. Mas nós temos, por outro lado, um importante Salvador, uma importante notícia, que é que nosso Deus, o nosso Deus amoroso, se dispôs a pagar essa conta, que para nós era impagável, a conta para nos salvar da condenação eterna. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo, Deus amou o Rafael, Deus amou você que está me assistindo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E sabe quando Deus fez isso? Ele fez isso quando eu e você ainda éramos pecadores. É o que diz Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor pelo fato de ter enviado o seu Filho para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Veja, Deus paga esse preço, e ele já foi pago, sim, através da cruz, mas você deve crer no Evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 10 e o versículo 11 diz: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê será salvo, e não será confundido. Com isso, é imprescindível que você confesse a Jesus com a sua boca e se disponha a abandonar a sua vida pregressa. Isso não significa que você precisa ser perfeito para ser salvo. Significa apenas que você deve estar ciente dos seus pecados, se arrepender e estar disposto a deixar que o Senhor seja, de fato, o presidente da sua vida, o diretor e o dirigente da sua vida, lançando os seus pecados no mais profundo do oceano. Significa também que você está disposto a mudar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que aquele que passou por esse processo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Meu amado, isso é lindo, isso é profundo para os nossos corações. Mas é necessário também que você invoque o nome dele para a salvação. Romanos capítulo 10, versículo 13 diz assim: porque todo aquele que o invocar o nome do Senhor, será salvo. Essa é a única coisa que você deve fazer. Sim, fazer para herdar a salvação, tornar a sua vida, sim, uma realidade de alguém salvo. É necessário que você tome a decisão de pedir a Jesus que entre no seu coração e que você dê a Ele o controle da sua alma, o controle da sua vida, o controle da sua existência. Meu querido, minha querida, não procrastine essa decisão, não deixe para amanhã. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação te socorri. Eis que agora é tempo oportuno, eis que agora é o dia da salvação. Pergunta para você: você está salvo no Senhor Jesus? Se não, por que não procurá-lo agora, enquanto Ele está te chamando? A palavra diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Vem agora ao Senhor e seja salvo. Mas o texto, ele também traz a ideia de rendição. Sim, a palavra permanecer aqui no texto significa estar ou habitar em alguém e se render completamente a Ele. Traz à mente, por exemplo, uma outra passagem que o apóstolo João escreveu usando essa palavra. Lá em João capítulo 15, versículo 1 a 11, Jesus diz que Ele é a videira verdadeira e nós, os salvos, somos os ramos. Assim como um ramo de uma videira literal, nosso dever deve ser permanecer no Senhor, permanecer nele. A ideia aqui é que toda a nossa vida vem dele, literalmente dele. Por isso, devemos nos render à sua vontade, ao seu poder em nós. É nosso dever dar bons frutos, mas para que isso aconteça, é necessário permanecermos nele. Nossa total rendição a Jesus deve ser absoluta, literalmente absoluta e total, cabal em nossas vidas. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita
perfeita vontade de Deus. Mais uma pergunta para você. A sua vida está totalmente entregue à vontade de Deus? Você realmente está ligado e ligada à videira verdadeira? A única maneira possível de permanecer nele é dedicarmos tempo num relacionamento íntimo com Ele, através da sua palavra e através da oração. Quanto mais nos aprofundamos nessa vida de intimidade com Ele, mais o amaremos e naturalmente o Espírito Santo vai nos revelando outras áreas das nossas vidas que precisamos render à sua vontade e controle. Mas o texto continua também trazendo uma ideia do serviço, de servir a Deus com excelência. E aqui aprendemos que uma pessoa salva e totalmente rendida à vontade de Deus irá servi-lo sem reservas. O servir também mostra que o amor de Cristo está de fato inoculado em nosso coração, em nossa mente. Por isso, servir através do amor de Cristo deveria ser tão natural para o cristão como é para o ser humano respirar, algo natural. Quando somos salvos e permanecemos nele como deveríamos, então o resultado é natural, dar frutos. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 10. Nós somos criados para as boas obras em Cristo Jesus. Quando uma pessoa é salva, ela naturalmente dará muitos frutos para a glória de Deus. É o que vai dizer Mateus capítulo 7, do versículo 17 ao 20, que o Senhor Jesus diz, olha, pelas árvores ou pelos frutos da árvore você vai conhecer a sua árvore ou a qualidade desse fruto. Se a árvore é boa, ela vai dar bons frutos. Mas também Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23 diz, mas o fruto do Espírito, esse que está em nós, é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E aí ele diz, contra essas coisas não há lei. Pergunta para você novamente, você está dando frutos? Você está frutificando na sua vida? Veja só, esse versículo de 1 João, assim como o de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, são curtinhos, mas carregam uma infinidade de significados, porque o texto aqui é agudo. João está dialogando com aquele grupo de pessoas que diziam que eram salvas e seguiam a Jesus, que eram imitadoras de Cristo, que estavam servindo fielmente a Deus. Irmãos, a verdade é que assim como na época de João, ainda hoje, muitos dizem que servem a Deus e são imitadores de Cristo. Mas diria João, a despeito do que você diz que segue ao Senhor, o que importa de fato é o que você faz e como você vive. E aqui entra aquela velha brincadeira que eu costumo fazer aqui na nossa igreja, que, como diriam os latinos, onc opus em que labore est, que quer dizer aí que a coisa fica difícil. Numa tradução livre aqui do pastor Rafael é aqui que a porca torce o rabo, pois Deus não se impressiona com pompa, encenações, mise-en-scène ou qualquer tipo de performance. Ele vai auscultar o seu coração. É aí que ele quer entrar. Então, pastor, qual deve ser a prática de quem deseja ser um imitador de Cristo? Veja novamente, 1 João 2,6, ele vai dizer o seguinte, aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Note bem essa palavra, deve. A palavra deve aqui traz a ideia, não a ideia simples de um devenir, ou seja, aquilo que vai acontecer ou virá a acontecer, mas traz a ideia original no texto de uma dívida, sim, uma dívida com alguém. O que o apóstolo João está fazendo aqui é que, com essa expressão, ele quer conectar com aquelas pessoas que se dizem salvas a responsabilidade pessoal que elas têm, que elas devem diante do Senhor. E aqui eu não quero de maneira alguma que passe a ideia que estamos pagando ou poderíamos pagar algo para a salvação. É óbvio que não é essa a ideia do apóstolo João. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é dom de Deus. No entanto, é claro pelas Escrituras Sagradas que Deus não nos salvou apenas para nos tirar do inferno. Deus nos salvou em Cristo para nos resgatar a Ele em comunhão. Portanto, nosso dever agora diante do Senhor é viver uma vida de total rendição a Deus. Como é triste, meu irmão,
Como é triste, minha irmã, quando nós vemos pessoas que se dizem lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro, mas não demonstram nenhuma atitude de redenção, de rendição e senso de amor a Deus. Algumas pessoas, por exemplo, creem de verdade, que apenas batendo o cartão espiritual nos domingos ou nos cultos dominicais na igreja é o suficiente. Outras vão se moldando e se moldando tanto ao padrão do mundo que cada vez mais vai se distanciando do Senhor. Talvez seja interessante novamente recobrar Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 para o nosso coração. Veja só, o apóstolo Paulo, ele começa a primeira frase, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. O pedido do apóstolo Paulo aqui é um rogo, é uma oração profunda. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é apenas picar o cartão no cartão espiritual diante de um ato religioso, não. É o seu culto ao Senhor. Não vos conformeis com este mundo, continua o texto, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o culto aceitável a Deus é dar a Ele tudo o que somos em total sacrifício e rendição. Precisamos entender que nunca seremos de fato imitadores de Cristo se não nos rendermos a Ele totalmente. Ele nos comprou por alto preço e Ele é o nosso dono. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz: porque vocês foram comprados por alto preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. A propósito, a maneira com que você serve a Deus ou não fala muito da sua condição espiritual. Veja o que Tiago diz no capítulo 2, versículo 18 do seu livro. Ele diz assim: mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu mostro as minhas obras e lhe mostrarei a minha fé. Eu gosto muito de Tiago, pois ele vai direto ao ponto nevrálgico. Ele não está interessado no que você diz, e sim na sua vida real. Qual é o lugar que Jesus ocupa nos seus planos? Veja só, essa seria uma pergunta que Tiago faria para você nesta manhã. Quem realmente estamos imitando? Com quem caminhamos em nossa jornada? Lembre-se, o terrível preço que Jesus pagou lá naquela cruz foi para salvar a sua alma. O nosso amor a Jesus deve ser contado e mostrado através daquilo que fazemos e não só através daquilo que dizemos que fazemos. O Calvário é o infinito amor de Deus por mim e por você. E o mínimo que podemos fazer é caminhar com Ele. Mas caminhando para o final, Jesus é o nosso melhor modelo, o nosso melhor exemplo. E o texto nos mostra que Jesus, de fato, é esse padrão. Cada passo que damos deve ser guiado por Ele. Perguntas, por exemplo, como Jesus andou, o que Jesus faria nesta ou naquela situação, deveriam ser perguntas que estejam na nossa mente se queremos ser imitadores verdadeiros de Cristo. Veja só alguns exemplos maiúsculos, superlativos que ele deixou para nós. O primeiro, por exemplo, nós podemos ver registrado em João capítulo 4, versículo 34, quando ele diz que a vontade dele estava submetida à vontade do Pai. A vontade de Deus ocupava o primeiro lugar na sua vida. Diz lá em João capítulo 4, no versículo 24 em diante: a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Também para ele todas as pessoas eram iguais. Ele amava todas elas igualmente, nunca recusou e nem rechaçou ninguém. Todos que vieram a ele foram atendidos e amados, porque ele deixou um exemplo maiúsculo para nós. Para ele, agradar a Deus era a prioridade maior. João capítulo 8, versículo 29 diz: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque faço sempre o que lhe agrada. Em outras palavras, ele não viveu para si mesmo, mas para a glória de Deus. E ele diz para nós o seguinte: olha, se vocês querem me seguir, então guardem os meus mandamentos. Mas também Jesus mostra para nós um exemplo de compaixão. Essa era uma das maiores marcas de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 36, ele diz: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu dela, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Ele se importava com as dores,
com os sofrimentos e com o interesse das pessoas que passavam ao seu redor. E ele diz para você, faça o mesmo, se preocupe com as pessoas, com os interesses alheios. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 4, o seguinte, não tendo em vista somente o seu próprio interesse, mas também os dos outros. Olha o exemplo de Cristo. Quando você é um imitador de Cristo, você se preocupa também com as outras pessoas. Ele levou e elevou a fé num grau nunca visto antes. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Sem fé é impossível agradar a Deus e Jesus demonstrou a sua fé por onde Ele passou. Finalmente, Ele era um homem que andava com Deus. Jesus foi a revelação perfeita de Deus ao mundo, ao homem. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16 diz, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foram criados por meio dele e para Ele. A sua própria vida, meus irmãos, resumia, sim, a clareza do Pai, mas também pode ser resumida, e lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, como o fruto do Espírito. Lembra qual é o fruto do Espírito? O amor. Jesus encarnou o amor. A alegria. Ele foi batizado no óleo da alegria. A paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Todas essas coisas foram encarnadas em Cristo Jesus e nós precisamos buscar, de fato, essa verdade. Mas para que isso aconteça em nossas vidas, precisamos nos render integralmente e totalmente ao Espírito Santo. Jesus era, sem dúvida, um homem cheio do Espírito. E se queremos ser seus imitadores de Cristo, devemos andar como Ele andou. Assim como Jesus foi a manifestação de Deus para o mundo, nós devemos ser o sinal visível de Deus para esse mundo, sim, para esse mundo que caminha de maneira célere para o inferno. Quando eles olharem para nós, devem ver a Cristo. E saibam, meus irmãos, de uma coisa, se andarmos e vivermos como Cristo viveu, o mundo saberá que somos seus discípulos. Eu concluo dizendo o seguinte, você mesmo, é um imitador verdadeiro de Cristo? Como está a sua vida nesta manhã? Que tal responder honestamente essa pergunta? Você é um imitador de Cristo? Imita a Cristo? A sua vida condiz com o seu chamado de cristão? A sua vida, de fato, coaduna com esse chamado ou está diametralmente oposta? Que tal se voltar para o Senhor hoje? Seria tão produtivo se você realmente decidisse viver para a glória de Deus e ser um genuíno imitador de Cristo. Você terá um ganho pessoal maravilhoso, uma qualidade de vida espiritual abençoada e, além disso, será muito útil para o reino, pois outros poderão vir até Cristo através da sua vida. Venha a Ele nesta manhã e deixe Ele guiar a sua vida em nome de Jesus. Sejamos imitadores de Cristo, em nome de Jesus. Aplique esses princípios no seu coração, no nome do Pai. Nós vamos cantar ainda uma canção de louvor e adoração ao nome de Jesus e, em seguida, nós regressamos para orar, finalizando esse culto. Deus abençoe.